Essa revista aqui é tragédia, cara. Oi, vocês estavam aí, né? Pessoal, bora falar sobre A Teia do Aranha número 23, agora sim, sobre a morte da Gwen Stacy. Solta a vinheta, produção. Olá, meu amigo, minha amiga do Pode Não Pode, como é que vão vocês? Todo mundo bem? Pessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uma das histórias mais tristes do Homem-Aranha, né? A história que mostra a morte da Gwen Stacy, uma personagem que na época todo mundo gostava, era namorada do Homem-Aranha, né? Antes da Mary Jane, que todo mundo conhece, a Gwen Stacy, ela ocupou esse papel da namoradinha do Peter Parker, né? Pessoal, a história que conta a morte da Gwen Stacy e a consequente morte também do Norman Osborn no Duende Verde, elas foram contadas originalmente nas revistas americanas The Amazing Spider-Man número 121 e The Amazing Spider-Man número 122, ambas de 1973. Tá? Aqui na revista Teia do Aranha, no finalzinho dela, tá? Tem um texto rápido aqui, tem um rápido editorial que diz o seguinte: Gary Conway, o roteirista que matou Gwen Stacy, foi um dos mais competentes autores da década de 70. E a história que você acabou de ler é um dos seus melhores momentos como escritor de quadrinhos. Quando publicada pela primeira vez em 1973, esta aventura causou grande comoção entre os leitores dos Estados Unidos da América. Destroçou muitos corações e trouxe real tristeza àqueles que, ao longo dos anos, se afeiçoaram à personagem. A morte da jovem marcou o fim de uma era para o Homem-Aranha e o início de outra. E é interessante, né, porque principalmente no início de carreira do Homem-Aranha, como Peter Parker, né, lá nas histórias ainda roteirizadas pelo Stan Lee, você via que ele era só coisa ruim que acontecia com ele, né? E quando ele começou com a Gwen Stacy, né, começou a namorar a Gwen Stacy, o Homem-Aranha, o Peter Parker, passou a ter interlúdio de paz, né? Mesmo nessa época aqui, que o Harry Osborn, filho do Norman Osborn, né, o melhor amigo do Peter na época, mesmo quando ele estava com esse envolvimento com drogas, a tia May de casinho com o Dr. Octopus, quando o Peter estava com a Gwen, parecia que estava tudo bem, né? Parecia que ele tinha um interlúdio de paz. E agora, com a morte da Gwen Stacy, realmente se vira uma chave, cara. Não tem nada de bom pra ele. Nada de bom. E ele é esse tipo de personagem, né? A vida é um personagem que perde, né? A vida dele é uma constante de derrotas. Né? Um troço impressionante. O Gary Conway, ele escreveu a história, mas ele não escreveu a história sozinho, não. Tá? O Gary Conway, ele escreveu a história com o John Romita, ok? E ele teve a arte do Gil Kane. O Gil Kane, ele tem uma qualidade de desenhar os personagens chocados ou então com ódio, né? O sentimento de fúria que o Gil Kane coloca na arte dele é muito interessante, ele é muito competente nesse quesito. Tá? Gostei muito de ter lido essa história aqui e a cor dela na Teia do Aranha tá espetacular. Eu falei com vocês sobre isso no último vídeo, né? A questão da coloração e eu repito aqui, caras, tá incrível, tá incrível. Se a gente está falando de uma revista de 1991, agosto de 91, cara. Então, que trabalho bom que a Abril fez aqui, né? Nessa época já era o selo Abril Jovem já, tá? Vamos falar um pouquinho da história, então? A história começa com o Peter voltando do Canadá. Quem viu que a gente conversou no último vídeo sobre o Homem-Aranha, soube que o Peter estava procurando explicações sobre a questão da tia May com o Dr. Octopus, né? E por causa disso ele foi para o Canadá e acabou lá se encontrando com o Hulk e a confusão foi armada, né? Quando ele voltou do Canadá, ele foi encontrar com o Harry. A Gwen tinha ligado para ele e falado: cara, o Harry tá com um problema sério de droga, ele teve uma recaída, né? E o Peter foi lá encontrar com o Harry e deu de cara com o Norman Osborn, que tá tendo aquele surto que transforma ele
no Duende Verde, né? E se ele se transformar no Duende Verde, ele vai acabar sabendo, vai acabar lembrando que o Peter Parker é o Homem-Aranha, tá? E o Duende Verde é um vilão assim poderoso, tá? Então o Norman tem uma discussão com o Peter e acaba que ele sai ali de perto do Harry, né? Não consegue encontrar com o Harry. Essa história é interessante por diversos fatos, e entre um deles é que na história um médico explica que o Harry ele está consumindo uma droga sintética, né? O LSD, uma droga perigosíssima, tá? E que o Harry desenvolveu esquizofrenia, que é uma doença muito triste, né? O esquizofrênico ele tem esse viés ruim de escapar da realidade, tá? Então o Harry está com essa doença, tá? E ele acaba ficando totalmente inabilitado de tudo, cara. O Harry não consegue fazer nada. Ele é uma pessoa que ele está num limite de inutilidade assustador. Como o Norman teve esse surto, ele acaba indo atrás do Peter e no apartamento do Peter ele encontra a Gwen Stacy e aí, cara, já era, né? O combate é formado e na história seguinte, depois que a Gwen Stacy morre, o Peter ele parte para a vingança correndo atrás do Norman e aí todo mundo já sabe o que acontece, não vou falar os detalhes, as minúcias. Mesmo essa história tendo 47, 42, 40... Cara, essa história tem 49 anos. Essa história tem 49 anos. Então, mesmo ela tendo 49 anos, não vou falar os detalhezinhos dela não, tá? Para vocês poderem correr atrás disso, que essa leitura é muito boa, tá, pessoal? Equipe artística incrível. Na Teia do Aranha, ela tá maravilhosa. Acho muito difícil encontrar essa revista aqui. Vocês não vão encontrar ela com facilidade não. Essa história aqui, ela foi publicada também. Deixa eu ver aqui onde vocês podem encontrar ela. Ela foi publicada também. Tem aquela coleção de graphic novels da Salvat, né? O dia em que a Gwen Stacy morreu, a morte de Gwen Stacy, tá? Essa história aqui vocês encontram também ela na coleção histórica Marvel do Homem-Aranha número 1, tá? São revistas antigas, cara. Tem antologia também, Homem-Aranha, da Panini. Cara, essa história foi publicada bastante vezes aqui no Brasil, tá? Tem edição da RGE, tem edição da Ebol, tem várias. Só caçar aí que vocês encontram. Essa aqui da Teia do Aranha que eu acho difícil de encontrar. Beleza? É aquilo que eu falei pra vocês, pessoal, quando eu li aqui o editorial. A Gwen Stacy ter morrido foi, cara, uma sombra gigante do Peter Parker. Mas em compensação, abriu as portas para Mary Jane poder entrar, né? E hoje em dia todo mundo se amarra nela e a Mary Jane é muito legal mesmo, né? Infelizmente a Gwen, ó, acabou, já era, dançou. Fim de papo, tá bom? Pessoal, me digam aí o que vocês acham dessa história, se vocês já leram A Morte da Gwen Stacy. Quando eu li, eu tinha 12 anos pela primeira vez. Eu fiquei assustado, tá? Foi uma das primeiras revistas da Teia do Aranha que eu li na minha vida. Então vocês digam aí o que vocês acham dessa história. Se vocês quiserem, puderem, obviamente. Deixem o seu like, o like, famoso like, né? E se você curte, se você gosta do trabalho aqui do Pode Não Pode, do material que a gente disponibiliza, considere se tornar um patrocinador ou um membro aqui do nosso canal. Você consegue fazer isso a partir de R$ 7,99 por mês. Você não paga uma coxinha com isso, né? Coxinha que você vai comprar por R$ 7,99, meu Deus do céu, vai ser uma atrocidade. Não faça isso, patrocínio pode. Fui, obrigado. Sobe a vinheta de encerramento, produção.